galera, antes de começar o vídeo, eu não sei se você sabe, mas eu aceitei o desafio de em julho agora de 2022 estar indo para Moçambique para a Escola ETED, Escola de Treinamento e Discipulado, da Jocum, lá de Moçambique. E eu estarei fazendo esse curso, tá? De julho até novembro de 2022. E eu te convido a ser um parceiro missionário nessa obra, tá bom? Você que puder estar me ajudando a ir para Moçambique, tá bom? O desafio, metade do desafio já foi completo, a questão, né, das documentações tem sido bem encaminhadas, graças a Deus. E você que quiser ser um parceiro meu ajudando de 3 formas, financeiramente, ofertando o valor que você quiser. Você quiser me ajudar na divulgação, você pode ser um divulgador desse trabalho no meu Instagram. Você que ainda não me segue, pode estar me seguindo lá. E você que puder estar me ajudando com oração, sendo um intercessor, me adotando em oração, adotando esse trabalho em oração, pode estar me ajudando, tá bom? Fique no vídeo, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo e vamos para mais um vídeo. E galera, como vocês sabem, a gente está em tempo de quaresma, né? E a gente sabe que quaresma, né? Eu não sei se você sabe, mas não é celebrada, tá? Por algumas igrejas específicas. Na verdade, a maioria das igrejas cristãs celebram a quaresma. O que é quaresma? Para a gente entender um pouquinho. São os 40 dias que Jesus ele vai passar no deserto antes da sua paixão, da sua morte e ressurreição. Então, esses 40 dias em que ele começa ali o seu ministério, vai ao deserto, passar esses 40 dias de jejum e oração, e é tentado pelo diabo nesses 40 dias, a gente chama de quaresma. E para nós cristãos é um tempo de rememorar esse jejum de Jesus, e é um tempo também da gente meditar. Principalmente para nós protestantes, é um tempo de nos voltarmos à palavra e refletirmos e ouvirmos o que Deus fala conosco nesse tempo. Em tempos e fora de tempos, é tempo de nós lermos a Bíblia, lermos as Escrituras, ouvirmos a Deus e praticarmos aquilo que aprendemos nesse processo de ouvir a Deus, de conhecer mais dele, de buscar, né, mais dele. Mas especialmente nessas datas do calendário cristão, depois eu vou gravar um vídeo falando um pouquinho do calendário cristão. Você pode estar, já dando spoiler do próximo vídeo, você pode saber que eu vou gravar um pouquinho ainda sobre o calendário cristão, mais pra frente, nos próximos vídeos vamos falar um pouquinho. Mas dentro dessa série, esse vídeo inaugura essa série de devocionais sobre a quaresma. Eu quero que você entenda que esse período é um período de reflexão, de meditação, mas acima de tudo, de você praticar aquilo que você vai aprender nesse período, tá? Essa é uma série, tá, de alguns vídeos. Se eu posso aqui estar bem informando a você, né? Tá aqui o textozinho marcado. São exatamente, tá, 4 vídeos, tá? E nesses 4 vídeos eu vou estar conversando um pouquinho com vocês, nesses 4 vídeos, sobre alguns temas referentes a esse período que Jesus passa ali no deserto, é tentado pelo diabo, vence o diabo, vence, né, ali no deserto, e após ali ele tem um tempo de muitas lições que ele vai nos ensinar. E como eu disse para você, nós cristãos celebramos sim. Inicia-se na quarta-feira de cinzas, que nós rememoramos o costume dos judeus que se sentar sobre as cinzas, pôr cinzas na testa e se vestir com panos de saco. Na Bíblia, no Velho Testamento, você vai observar esse costume dos judeus. Eles faziam isso em pranto. Em vários textos diz que os judeus, né, até mesmo em Nínive, quando Jonas prega para Nínive, quando Jonas, depois de tanta luta, Jonas vai a Nínive pregar lá, os judeus, eles se vestem com pano de saco, o povo que morava em Nínive, né, não, na verdade não os judeus, mas o povo que morava em Nínive, se veste com pano de saco, se assenta sobre as cinzas, do próprio rei rasga as vestes. E eles tinham esse costume, os judeus rasgavam suas vestes, se vestiam com panos de saco, que eles chamam panos grosseiros, né, roupas velhas, né, roupas mesmo ali de luto, de pranto, usadas geralmente em velórios, em ocasiões de choro. Os judeus se vestiam com aquilo e se assentava sobre as cinzas e lamentava, né, clamava a Deus e demonstrava ali um choro de arrependimento. Então, a quarta-feira de cinzas para nós cristãos não é só uma celebração religiosa, como muitos pensam, de uma determinada igreja ou de uma determinada tradição. Não, para nós cristãos, de todas as tradições e denominações, nós temos que entender que nós cristãos celebramos essa data como um tempo de nos arrependermos.
um tempo de nos voltarmos para Cristo, um tempo de entender que é o tempo do arrependimento, de se voltar para Deus, de se achegar a Ele, como diz Hebreus, né? Nos achegando confiadamente ao trono da graça. E é o que nós devemos fazer. E para essa série, eu quero que você abra, você que puder acompanhar aí, tá? Seja bereano, acompanhe o que eu falo, o que eu estou falando aqui, acompanhe na sua Bíblia. Capítulo 4 de Mateus, né? Versículos 1 e 2. Diz aqui, ó, na verdade vamos ler do 1 até o 4. Diz aqui, então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para que fosse tentado pelo diabo. Jesus 100% homem. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegou-se para ele o tentador e disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa primeira parte, né, Jesus vai ao deserto, ali a Bíblia diz que ele é levado pelo Espírito Santo, né? Ele é levado pelo próprio Espírito ao deserto, para que ele fosse tentado. Ou seja, a Bíblia diz... Aí você vai perguntar, mas, Eduardo, por que Jesus foi levado pelo diabo? Primeiro, o que nós temos que entender? Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. Sendo Jesus 100% homem e Jesus 100% Deus, ele vai até o deserto na condição de 100% homem. Ser tentado, ele vai ser tentado em todos os aspectos da nossa estrutura humana, dos limites da nossa carne humana, porque sim, Jesus foi de carne e osso, Jesus habitou em corpo humano, Jesus nasceu do ventre de uma mulher, Jesus passou 9 meses no ventre de Maria, nasceu, cresceu, se desenvolveu, estudou, tanto que ele é chamado de Rabi, de Rabone ou de mestre. Ele era assim, rabino e mestre dos judeus. Jesus era chamado de Rabi por isso, tá? Jesus era Rabi na sua sinagoga, na sinagoga da região de Nazaré da Galileia, a Galileia dos hebreus. Jesus ali ele era rabino e ele estuda naquela escola rabínica. Aos 12 anos você pode ver que Jesus estava no templo com os mestres da lei. Então ali mostra que Jesus estava entre os doutores da lei e estudou a lei de Moisés. Jesus fora ensinado naquela lei e letrado em aramaico, hebraico e grego e latim, que eram as línguas da época. Jesus falava. E Jesus tinha um conhecimento intelectual, porém que a Bíblia diz que ele se esvazia de tudo por humildade e por servidão. E Jesus, na sua condição de homem, ele é tentado em tudo. Tudo que eu e você somos tentados, o próprio Jesus foi. E aqui diz que ele foi tentado pelo diabo e sentiu fome. Ou seja, Jesus está num deserto. Provavelmente o mesmo deserto a qual João Batista ensinava, a qual João Batista pregava. E ali Jesus ele é tentado e tem fome. A Bíblia diz que ele sente fome. E o que nós entendemos nessa primeira parte? Que muitas vezes a necessidade física. Muitas vezes o inimigo nos tenta com aquilo que o nosso corpo, a nossa carne pede. Jesus estava corporalmente, carne e osso, como eu e você somos aqui, essa carne aqui e osso. Jesus estava nesse formato ali no deserto, 100% Jesus 100% homem, que também era 100% Deus, mas ali na condição de homem, ele estava sendo tentado na sua necessidade física, que era a fome, né? Jesus estava com fome, sentiu fome, e foi tentado pelo diabo na sua necessidade física, que era a fome. E muitas vezes o inimigo ele nos tenta em nossas necessidades básicas. Para que ele faz isso? Para que eu e você duvidemos da capacidade de Deus de provisionar aquilo que precisamos. Deus é um Deus de provisão, certo? Ele é o Jeová Jireh, ele é o Deus que provê. Jesus, sendo filho de Deus, tendo parte na santidade de Deus, sendo o próprio Deus, ele poderia prover alimento para ele? Poderia. Jesus também era e é Deus. Mas naquele momento ele estava em forma humana, ele era homem. Estava esvaziado da sua glória. E aí o que acontece? Ele sente fome. E por amor a nós, por entender que ele veio para cumprir essa obra de salvação maravilhosa dada na cruz do Calvário, né? Nessa cruz, Jesus ele se esvazia da sua glória e está numa forma de homem, de servo. E o diabo vai e tenta ele, no sentido de que ele quer que Jesus se encha de orgulho, transforme ali pedras em pães. E Jesus diz, não, nem só de pão viverá o homem.
pois o homem vive daquilo que sai da boca de Deus, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, Jesus vai nos ensinar algumas lições, e a primeira delas é, muitas vezes o inimigo vai fazer com que eu e você duvidemos da nossa capacidade, da nossa fé em Deus. Ele vai pôr a nossa fé, não em prova, mas ele vai querer pôr a nossa fé em contradição, para que eu e você duvidemos de Deus, e duvidemos da capacidade de Deus em nos abençoar e nos prover. Sim, o inimigo faz isso. E o que ele quer? Ele quer nos tirar dessa fé e desse foco. Ele quer roubar de nós essa certeza que eu e você temos de que Deus, ele é um Deus que nos provê em tempos e fora de tempos, quando nós não esperamos, mas ele é o Deus que nos provê. É o Deus que sabe das nossas necessidades, tem onisciência de tudo aquilo que nós precisamos, e é o Deus que nos supre. Mas o inimigo, ele quer roubar isso de nós. E nesse tempo que você venha refletir nisso. Segundo ponto que eu trato com você aqui é o seguinte: o inimigo duvida, nos gera dúvida, né? Coloca a dúvida em nosso coração, assim como ele colocou em Eva, né? Lá no Éden, para que geremos uma desconfiança, ou seja, para que a gente desconfie de Deus. Sim, o propósito que Satanás faz, gerando dúvida em nosso coração, é para que eu e você desconfiemos de Deus, não confiemos em Deus. Até o lema dos Estados Unidos, é bem interessante falar isso para você, o lema dos Estados Unidos da América é In God we trust, em Deus nós confiamos, né? Ele diz que em Deus nós confiamos, ou seja, Deus é a nossa confiança. O salmista vai escrever que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Em Deus ponho a minha confiança. Davi escreve vários salmos que ele diz, em Deus eu ponho a minha confiança. Jó, na sua tribulação, diz, em Deus eu ponho a minha confiança. Ou seja, nossa confiança está em Cristo Jesus. A minha e a tua confiança está em Deus. Nós cristãos que cremos no Senhor Jesus salvo, ressurreto, Senhor sobre todas as coisas. Nós cristãos que cremos um Deus Pai, provedor, nossa confiança tem que estar firmada nele. E o inimigo tenta justamente isso, roubar essa confiança que eu e você temos em Cristo. E o que é que acontece? Essa confiança é dada em nós, essa identidade. Satanás, ele tenta roubar essa nossa identidade em Jesus, que é essa de 1 Pedro 2, 9 e 10. Sacerdócio santo, nação eleita, povo eleito, raça eleita, separados por Jesus, escolhidos por Deus, para viver ao lado dele, reinar com ele, para morar com ele, para viver na glória e na plenitude com ele. Nós salvos, nova criatura, lavados com o sangue de Cristo, salvos pela obra de salvação na cruz e pela fé em Jesus, eu e você confiamos nesse Deus que faz essa obra de salvação maravilhosa. E é por justamente confiarmos e termos fé que somos salvos. Entende? E justamente por isso Satanás, ele quer atacar essa área, para que eu e você não confiemos em Deus, tá? Para que eu e você a gente não confie em Deus. Mas Deus, ele quer que a gente entenda o seguinte: ele quer que a gente entenda que apesar da diversidade, das adversidades, o controle e o conhecimento e todas as coisas pertencem a ele, tá? Ele é Senhor sobre todas as coisas, ele é soberano, ele é Deus, ele é Cristo. Tudo tá no conhecimento, na onisciência, tá, dele. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E sabendo disso, Satanás tenta nos gerar dúvida. Se tu és filho de Deus, olha o que ele gera no coração, que ele quer gerar no coração de Jesus. Se tu és filho de Deus, ele põe à prova a confiança que Jesus tinha de quem ele era, filho de Deus, que veio à terra salvar a humanidade. Mas Satanás tenta pôr Jesus à prova, dizendo: se tu és filho de Deus, será que realmente tu é filho de Deus? E ele nos convida para que a gente se esvazie. O que eu quero que você mais entenda nesse texto: não deixe Satanás roubar a sua identidade, a sua confiança. Confie no Deus que é capaz de prover. Jesus sentiu fome, eu e você sentimos fome de algo, talvez não seja algo físico, mas a nossa alma também tem fome. E dentro disso Jesus quer nos ensinar uma lição: que eu e você sejamos confiantes nele. Que ele nos convida a que a gente se esvazie da dúvida e se encha da confiança. Eu te convido hoje a se esvaziar da dúvida e se encher da confiança em Cristo Jesus, em quem Cristo Jesus é na sua vida. Se esvazie da preocupação e se encha da fé e da certeza de que o Deus que você serve, o Deus de quem você é filho, é o Deus de provisão e o Deus que supre as tuas necessidades.
Não é um Deus que vai te dar para você se exibir, para você luxar, mas é um Deus que sabe do que você precisa. E Ele é fiel para suprir as suas necessidades. Amém? Deus abençoe tua vida, fique na paz, muito obrigado e até breve.